Para britânicos e americanos, o Teatro de Operações do Pacífico foi a frente mais odiada da guerra. Para os americanos, isso foi especialmente exasperante, pois vantagens como velocidade, poder de fogo e superioridade tecnológica tornaram-se ineficazes nesse ambiente implacável. Ao contrário das campanhas abrangentes da Europa, como a Normandia ou a Batalha das Ardenas, que enfatizavam manobras em grande escala e forças concentradas, o Pacífico se transformou em uma luta incessante de combates brutais corpo a corpo. O historiador Max Hastings definiu esses confrontos como uma série de confrontos pequenos, porém extremamente violentos, ocorridas sob condições impostas pelos japoneses. Aqui, os Estados Unidos, uma superpotência global cuja força era impressionante no grande palco da Segunda Guerra Mundial, se viram incapazes de transformar esse domínio em vitórias decisivas. Nos campos de batalha microscópicos de selvas densas, atóis de coral e ilhas vulcânicas. As tropas pagaram caro. Além do sofrimento, enfrentaram desafios ambientais, doenças tropicais que debilitavam unidades, enxames de insetos que espalhavam infecções e o calor que drenava moral e força. Esses fatores fizeram do Teatro do Pacífico uma guerra de atrito, em que a vitória tinha um custo quase insuportável. Para muitos soldados aliados, lutar nessas condições no Pacífico foi tanto um desafio estratégico quanto um pesadelo físico e psicológico. Para alemães e soviéticos, a Frente Oriental foi o mais selvagem e implacável teatro de guerra, marcado por brutalidade e sofrimento sem precedentes. Para os alemães, foi especialmente desanimador, pois as táticas de Blitzkrieg que garantiram vitórias rápidas no Ocidente fracassaram diante da vastidão da União Soviética e da resistência de seus defensores. Diferente das campanhas metódicas da Frente Ocidental, nas quais a logística e a tecnologia muitas vezes decidiam o resultado, os combates no leste tornaram-se batalhas exaustivas e caóticas que se estendiam por milhares de quilômetros. A Frente Oriental era menos um campo de batalha convencional e mais uma paisagem apocalíptica, onde exércitos inteiros se enfrentavam em combates ferozes que consumiam recursos e vidas rapidamente. A guerra no leste foi tão intensa que surpreendeu até veteranos experientes. As forças alemãs, acostumadas a operações rápidas e decisivas, se viram atoladas em cercos prolongados como o de Leningrado e em pesadelos urbanos como Stalingrado, onde o combate foi reduzido a lutas brutais, rua por rua. Os soviéticos, movidos por uma determinação feroz de defender sua pátria, responderam com uma combinação de ofensivas implacáveis e táticas devastadoras de terra arrasada, garantindo que nenhum centímetro de terreno fosse conquistado facilmente. O horror aumentava com o clima russo. Verões escaldantes levantavam nuvens sufocantes de poeira e invernos tão frios que congelavam equipamentos e soldados. A escala do conflito, somada ao ódio ideológico e ao desprezo pela vida humana de ambos os lados, fez com que a Frente Oriental se tornasse um palco de sofrimento humano sem precedentes, onde sobreviver muitas vezes parecia ser a única vitória. Recebemos as ordens mais recentes hoje cedo. Disseram para segurarmos a vila Nemerev até recebermos novas ordens. É um pequeno agrupamento de casas de madeira em meio ao frio, cercadas por vastos campos vazios. Quando chegamos, a cena que nos recebeu nos gelou mais do que o vento de inverno poderia. Espalhados por toda a vila havia corpos civis, a maioria deles. Alguns estavam caídos na neve, seus rostos sem vida congelados em expressões de terror. Outros foram amontoados às pressas em um celeiro parcialmente queimado. O fedor persistia apesar do frio. Nós não sabemos quem fez isso. Foram os partisãs ou talvez outra unidade alemã? Ninguém ousou perguntar em voz alta. Respostas a esse tipo de pergunta podem ser perigosas. Os homens estão quietos esta noite, seus resmungos habituais silenciados pelo que vimos hoje. Até mesmo Franz, que nunca fica calado, está sentado perto do fogo olhando para as chamas, com o maxilar tenso e as mãos tremendo levemente. Todos nós estamos pensando a mesma coisa, mas nenhum de nós ousa dizer em voz alta. Será que poderíamos ter sido nós a receber essa ordem em outro tempo ou lugar? Será que teríamos obedecido? Gostaria de acreditar que não, mas já não tenho certeza. A guerra nos mudou de formas que mal entendemos. Fortificamos a vila o melhor que pudemos. Sabemos que os soviéticos estão vindo e seus tanques vêm roncando cada vez mais perto. O chão treme levemente a cada explosão distante. Tentei escrever uma carta para minha mãe, mas as palavras não vêm.
O que eu poderia dizer? Que estou vivo, mas mal sobrevivo. Que estou sempre apavorado quando estou acordado? Vi coisas que nem consigo explicar para mim mesmo. A Guerra do Pacífico foi marcada por uma intensidade de ódio contra os japoneses que superou em muito a animosidade sentida em relação aos alemães. Esse desprezo visceral vinha em grande parte do tratamento horrível dado pelos militares japoneses aos prisioneiros de guerra, reflexo da adesão deles ao Código Bushido, um código samurai de séculos que determinava que um guerreiro jamais deveria permitir ser capturado. Render-se era abraçar a vergonha. A verdadeira honra, conforme prescrito pelo Bushido, era encontrada na morte, seja em combate ou por suicídio. Essa antiga ideologia, que mascarava brutalidade sob o disfarce de cavalheirismo, tornou-se base do ethos militar japonês na Segunda Guerra Mundial. Essa filosofia foi codificada no Código de Serviço de Campo japonês de 1941. Não passe pela vergonha de ser capturado vivo. Não deixe um nome manchado como legado. Reforçando essa doutrina, o primeiro-ministro Hideki Tojo emitiu instruções rígidas aos seus soldados. Não sobreviva envergonhado como prisioneiro. Morra para garantir que não deixará desonra como legado. Esse fanatismo justificava o tratamento severo do exército japonês com seus soldados que não atendiam às expectativas e alimentava o desprezo pelos prisioneiros inimigos. Militares aliados capturados pelos japoneses enfrentaram crueldade extrema, já que os captores viam a rendição como fraqueza e falha moral. A profunda divisão cultural fez da Guerra do Pacífico um conflito selvagem, movido não só pelo choque entre nações, mas também por um ódio ideológico que eliminou qualquer traço de misericórdia. Pela mesma lógica distorcida, soldados aliados rendidos e capturados eram vistos como indignos de tratamento humano. Ao contrário dos alemães, que geralmente respeitaram a Convenção de Genebra com prisioneiros americanos e britânicos por praticidade e interesse próprio, os japoneses tinham uma abordagem totalmente diferente. O Japão nunca assinou formalmente a Convenção de Genebra e apenas se comprometeu vagamente a respeitar suas regras, acrescentando a advertência sombria de que o faria apenas quando as disposições não entrassem em conflito com a cultura japonesa. Na prática, essa chamada incompatibilidade se mostrou catastrófica, já que os japoneses desconsideraram abertamente as proteções da Convenção. O desprezo cultural e institucional pelos prisioneiros resultou em altas taxas de mortalidade entre os prisioneiros de guerra aliados sob custódia japonesa. Um impressionante 27% dos capturados pelo Japão morreram em cativeiro, em comparação com apenas 4% dos prisioneiros aliados ocidentais mantidos pela Alemanha. Nos campos japoneses mais infames, a taxa de mortalidade chegou a assustadores 44%, impulsionada por uma combinação de fome, doenças, trabalho brutal e execuções sumárias. Para militares japoneses, prisioneiros não tinham direitos pela lei internacional e eram vistos como inimigos desonrados, indignos de viver. Essa diferença gritante na forma como as potências do eixo tratavam os prisioneiros de guerra adicionou uma camada extra de horror à já brutal Guerra do Pacífico, aumentando ainda mais a determinação dos aliados em derrotar um inimigo que parecia carecer até mesmo do senso básico de humanidade. Na frente oriental, o tratamento dos prisioneiros de guerra atingiu brutalidade inédita, devido a diferenças ideológicas e total desprezo pela humanidade. Para alemães e soviéticos, prisioneiros não eram vistos como soldados merecedores de dignidade, mas como ferramentas. Os alemães, ou Hitler, haviam ordenado especificamente que a Convenção de Genebra não se aplicasse aos prisioneiros soviéticos, justificando isso ao afirmar que os soldados bolcheviques não eram dignos de tais proteções. O resultado foi fome em massa e trabalho forçado. A mortalidade dos prisioneiros soviéticos mantidos pelos alemães era assustadora. Mais de 57% dos 5,7 milhões de soldados soviéticos capturados morreram em cativeiro. Campos como o Stalag 352 e outros se tornaram centros de negligência e assassinatos sistemáticos, onde a fome, doenças e exposição ao frio eram tão mortais quanto as balas que mataram muitos no momento da rendição. Os soviéticos também foram implacáveis com os prisioneiros alemães. O governo de Stalin, que não assinou a Convenção de Genebra, via a rendição como traição à pátria, postura aplicada tanto às suas tropas quanto aos alemães capturados. Prisioneiros de guerra alemães sofreram trabalho exaustivo, fome e condições terríveis nos campos soviéticos, onde a mortalidade superava 35%.
Como os alemães, os militares japoneses conquistaram vitórias no início da guerra, mas esses triunfos refletiam mais as fraquezas dos adversários que a força japonesa. Na década de 1930, a conquista do Japão na China mostrou sua capacidade de dominar um oponente tecnologicamente atrasado e sem armamento pesado. Os exércitos chineses, com armas antigas e pouca artilharia, não conseguiam enfrentar as forças modernizadas do Japão. Cidades como Nanquim caíram rapidamente, não por estratégia superior, mas pela incapacidade chinesa de resistir aos avanços mecanizados e táticas brutais do Japão. As atrocidades desse período, como o massacre de Nanquim, mostraram a dependência do exército japonês no terror e brutalidade para compensar deficiências estratégicas. Entre 1941 e 1942, a expansão do Japão para o Sudeste Asiático seguiu um padrão semelhante. A rápida conquista de Hong Kong, Malásia e Birmânia ocorreu principalmente devido a defensores despreparados, em menor número, mal abastecidos e sem treinamento para a guerra na selva, na qual o Japão se destacava. A vitória em Singapura, considerada uma das maiores conquistas do Japão, exemplifica bem essa disparidade. Aqui, 35 mil soldados japoneses conseguiram derrotar uma guarnição de 70 mil soldados britânicos. Essas forças britânicas eram formadas por tropas coloniais inexperientes e apoiadas por equipamentos obsoletos, como aeronaves e artilharia antigas. Os japoneses aproveitaram essa desorganização, lançando um ataque rápido e coordenado que superou e desmoralizou os defensores. A campanha mostrou a habilidade tática do Japão, mas também que suas vitórias dependiam das fraquezas dos inimigos. As Filipinas passaram por situação semelhante. Tropas americanas e filipinas, mesmo corajosas, estavam mal equipadas e sofreram com problemas logísticos, tornando-as vulneráveis aos ataques coordenados do Japão. A Batalha de Bataan exemplifica as realidades brutais dessas campanhas. As forças japonesas, surpresas pela resistência dos defensores, recorreram a bombardeios incessantes de artilharia e ataques de infantaria para romper as linhas americanas e filipinas. Apesar da resistência feroz, incluindo cargas desesperadas de baioneta e últimos focos de resistência na selva, os defensores acabaram sucumbindo à fome, doenças e exaustão. A queda de Corregidor marcou o colapso da resistência aliada nas Filipinas, mas a vitória foi novamente emblemática da exploração japonesa de um inimigo em desvantagem e mal abastecido, em vez de uma superioridade inerente no campo de batalha. O soldado japonês era marcado por sua obediência inabalável, imposta por um sistema brutal de disciplina que não aceitava dissidência. Até pequenas infrações eram punidas com espancamentos brutais, instaurando medo e submissão em todas as patentes. Esse condicionamento implacável ia muito além da disciplina e chegava até o campo de batalha, onde os soldados eram treinados para matar indiscriminadamente. Durante as campanhas do Japão na China, soldados faziam exercícios de baioneta em prisioneiros vivos para dessensibilizá-los à violência. Decapitações tornaram-se comuns, usadas como execução e guerra psicológica para aterrorizar inimigos. A crueldade e a agressividade eram incentivadas e recompensadas. O zelo excessivo era visto como lealdade e honra, não como barbárie. Um exemplo marcante disso foi o coronel Masanobu Tsuchi, uma das figuras mais infames do exército japonês. Conhecido por seu comportamento sádico, as atrocidades de Tsuchi incluíam ordenar execuções em massa e praticar canibalismo como símbolo de seu ódio pelo inimigo. Em uma ocasião, ele consumiu o fígado de um piloto aliado morto, proclamando: "Quanto mais comermos, mais forte arderá o fogo do nosso ódio pelo inimigo." Atos como esses não eram isolados, mas emblemáticos de uma ética mais ampla que glorificava a violência e equiparava a brutalidade à força. Esse foco na obediência e ferocidade gerou soldados destemidos e fanáticos, mas frequentemente sem estratégia ou compaixão. Apesar de tornar o exército japonês formidável, essa mentalidade causou inúmeras atrocidades, afastou as populações dos territórios ocupados, incentivou a resistência e fez com que as vitórias iniciais do Japão resultassem em fracasso estratégico a longo prazo. Ao contrário do Estado-Maior alemão, que estimulava inovação e flexibilidade, a liderança militar japonesa era rígida e pouco criativa, dominada por uma cultura de obediência absoluta e não de iniciativa pessoal. A falta de autonomia dos comandantes frequentemente foi desastrosa nas condições dinâmicas e mutáveis da Segunda Guerra Mundial. Os oficiais deviam obedecer às ordens rigorosamente, mesmo quando impraticáveis ou suicidas. O general Masaharu Homma,
que liderou a bem-sucedida campanha nas Filipinas em 1942, tornou-se um exemplo marcante das consequências de desafiar essa doutrina. Apesar de suas vitórias, Roma foi colocado de lado e impedido de assumir novos comandos operacionais porque ousou exercer julgamento independente ao se adaptar às realidades do terreno, em vez de seguir estritamente diretrizes irreais. Essa hierarquia rígida não apenas sufocava líderes talentosos, mas também criava uma cultura em que oficiais capazes eram punidos por seu pragmatismo. Muitos, como Roma, foram relegados a cargos insignificantes ou deixados no esquecimento, privando as forças armadas do Japão de sua experiência durante fases críticas da guerra. Essas práticas faziam com que os que se destacavam geralmente o fizessem por lealdade e adesão ao dogma, não por competência. No verão de 1944, essa falha sistêmica havia chegado a um ponto de ruptura. Como bem observou o historiador Max Hastings, muitos responsáveis por salvar o Japão militarmente tinham coragem de leão, mas mente de ovelha. Essa falta de adaptabilidade estratégica prejudicou a capacidade do Japão de responder de forma eficaz aos desafios em constante evolução da guerra. Apesar da bravura e tenacidade dos soldados e unidades, a liderança inflexível frequentemente desperdiçava esses esforços. À medida que as forças aliadas se tornavam mais coordenadas e engenhosas, as falhas de liderança do Japão ficavam cada vez mais evidentes, contribuindo para a derrota final da nação. A Ordem dos Comissários, o Kommissarbefehl, emitida por Adolf Hitler em 6 de junho de 1941, foi uma das diretrizes mais infames da Frente Oriental e marcou uma escalada na guerra ideológica nessa frente. Essa diretriz visava os comissários políticos soviéticos, membros do Partido Comunista no Exército Vermelho, responsáveis por manter a disciplina política e impor a lealdade ideológica ao regime. A presença deles representava o bolchevismo, doutrina que Adolf Hitler desprezava e queria eliminar. A Ordem dos Comissários determinava a execução sumária de comissários políticos capturados no campo de batalha. Os comissários foram privados de todos os direitos. A justificativa para essa barbárie era que esses indivíduos eram considerados a espinha dorsal ideológica da resistência soviética e inimigos irremediáveis do Reich. Esse ato definiu um tom de violência desenfreada para toda a campanha. Desde o início da Operação Barbarossa, a Ordem dos Comissários foi aplicada com eficiência implacável. Relatórios de campo da Wehrmacht e SS registram fuzilamentos em massa de comissários, geralmente logo após a captura. Essas execuções ocorriam diante de outros prisioneiros soviéticos, como demonstração da determinação alemã e tentativa de desmoralizar o Exército Vermelho. Porém, a violência muitas vezes ia além da execução de comissários. A Ordem dos Comissários normalizou a brutalidade no exército alemão, que via o bolchevismo como ameaça existencial à civilização europeia e se sentia encorajado a cometer atrocidades contra combatentes soviéticos. A Ordem dos Comissários integrava uma estrutura ideológica que distinguia a Frente Oriental dos demais teatros de guerra. Na Frente Ocidental e no norte da África, o combate, embora brutal, seguia em geral as leis tradicionais da guerra. Prisioneiros eram feitos e as populações civis não eram sistematicamente visadas na mesma medida. No leste, porém, a guerra foi travada como uma cruzada racial e ideológica, com a Ordem dos Comissários simbolizando a natureza sem lei desse conflito. A diretriz mostrava que a guerra de Hitler contra a União Soviética não visava só conquistar território, mas eliminar o bolchevismo e seus supostos apoiadores. Esse ódio ideológico criou um ciclo de violência crescente. Soldados alemães, encorajados pela ausência de responsabilização, cometeram atrocidades, enquanto as forças soviéticas retaliaram com medidas igualmente brutais. A Ordem dos Comissários foi contestada nas Forças Armadas Alemãs, com oficiais de alta patente preocupados com sua legalidade e possíveis represálias soviéticas. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército, e o marechal de campo Fedor von Bock, entre outros, manifestaram oposição à diretriz. Eles disseram que isso prejudicaria a disciplina e a reputação da Wehrmacht. Apesar das objeções, a ordem continuou e seus efeitos foram devastadores. Com o tempo, quando a guerra se voltou contra a Alemanha, a Ordem dos Comissários foi revogada em março de 1942, principalmente por motivos pragmáticos. Nesse ponto, os soviéticos já haviam começado a se vingar brutalmente dos soldados alemães capturados, muitas vezes sem lhes dar quartel, citando o próprio desrespeito dos alemães às leis da guerra.
Um coronel americano, ao avaliar a eficácia de combate do exército japonês, destacou uma clara dicotomia em suas capacidades. Ele notou que quase não há coordenação entre as unidades e que o oficial japonês geralmente desconhece métodos modernos de combate em grandes formações. Ele também reconheceu que as táticas das pequenas unidades japonesas são excelentes, mostrando grande habilidade em combates descentralizados e corpo a corpo. Essa dualidade marcou a abordagem japonesa à guerra, sem a coesão e sofisticação estratégica dos exércitos modernos, mas com destaque para a tenacidade e habilidade de seus soldados e pequenas unidades. O desequilíbrio em seus métodos frequentemente decidia os confrontos. As forças japonesas, ao atacar de frente ou contra-atacar, sofriam grandes perdas devido à falta de coordenação e táticas antigas. Porém, ao adotarem posições defensivas, tornavam-se adversários temíveis, usando engenhosidade e determinação para transformar o terreno em aliado. Os japoneses eram especialistas em construir bunkers camuflados e túneis, o que os tornava extraordinariamente difíceis de desalojar. Em uma anedota marcante, um oficial britânico civil, sem saber, parado diretamente sobre um bunker japonês camuflado, só percebendo o perigo quando uma metralhadora abriu fogo debaixo dele. A habilidade de lutar em posições subterrâneas fez o general William Slim, comandante britânico na Birmânia, chamar o soldado japonês de inseto de combate mais formidável da história. Outro oficial britânico completou, dizendo que eram soldados de primeira classe em um exército de terceira classe. Esses comentários mostram respeito pela coragem e habilidade dos soldados japoneses, mas também reconhecem as limitações das forças armadas do Japão. Foi essa combinação de excelência individual e deficiências organizacionais que definiu o papel deles na guerra, capazes de uma resistência extraordinária, mas no fim, superados diante das operações coordenadas e modernizadas dos aliados. O código militar deles foi útil aos governantes do Japão, segundo o historiador Max Hastings. As severas sanções do Bushido contra a desonra faziam com que, mesmo diante de chances esmagadoramente desfavoráveis e de uma derrota certa, soldados japoneses continuassem resistindo. Entre 1944 e 1945, à medida que a posição estratégica do Japão desmoronava, esse código se tornou uma poderosa arma psicológica. Isso impediu inúmeros soldados de se renderem, obrigando-os a lutar até a morte ou cometer suicídio para evitar a captura. Sem esses imperativos culturais profundamente enraizados, observa Hastings, muitos japoneses teriam se rendido em vez de morrer para prolongar uma resistência fútil. A recusa em aceitar a lógica da rendição fez das forças japonesas adversários extremamente tenazes. Isso tornou cada confronto uma exaustiva batalha de desgaste, forçando as forças aliadas a gastar muitos recursos para vencer. Mesmo quando a derrota era inevitável, essa devoção fanática à resistência prolongou a guerra e causou pesadas baixas aos aliados. De muitas maneiras, a disposição do exército japonês em abraçar a morte era sua arma mais poderosa, garantindo que, mesmo com a desintegração do Império do Japão, seus soldados não cairiam sem lutar. A prontidão dos soldados japoneses para se autodestruir e levar inimigos junto fez com que os aliados evitassem fazer prisioneiros, exceto quando precisavam de informações. Essa relutância estava enraizada na perigosa imprevisibilidade das rendições japonesas. Um soldado que parecia se render podia, de repente, atacar com um último golpe desesperado quando o captor baixava a guarda. Esses incidentes, em que a rendição era usada para causar mais dano, faziam da captura de prisioneiros japoneses uma aposta arriscada. Para as tropas aliadas em terra, muitas vezes era considerado muito mais seguro simplesmente matar o inimigo do que correr o risco de uma emboscada ou sabotagem. Em agosto de 1944, isso já se via nos números de prisioneiros de guerra. Enquanto prisioneiros de guerra alemães chegavam aos campos aliados aos montes, havia apenas 1.990 japoneses sob custódia americana. Essa disparidade ressaltava a diferença cultural e tática entre as potências do eixo. Os alemães, embora fossem capazes de fanatismo, rendiam-se em maior número conforme a guerra mudava de rumo. Em contraste, o soldado japonês, imerso no ethos do Bushido e no medo da desonra, via a rendição como um destino pior do que a morte. Isso não só prolongou as batalhas, como também forçou os aliados a um cálculo brutal. Sobreviver muitas vezes era não dar quartel a um inimigo que se recusava a desistir, mesmo derrotado. O historiador Max Hastings rejeita firmemente que as ações dos aliados fossem moralmente equivalentes à brutalidade japonesa ao responder a acusações posteriores.
Ele destaca uma distinção fundamental na conduta dos dois lados. Soldados japoneses frequentemente exploravam o ato de rendição como uma artimanha, atraindo seus captores para uma falsa sensação de segurança antes de lançar um ataque final, muitas vezes fatal. Esse comportamento contrastava muito com a compreensão ocidental de rendição, guiada por um código implícito. O prisioneiro renunciava ao direito de resistir para receber tratamento humano. É difícil compreender por que um soldado aliado arriscaria levar uma granada de um soldado japonês que, mesmo fingindo se render, rejeitava o código ocidental que garantia tratamento humano ao prisioneiro em troca de renunciar a qualquer nova violência, escreve Hastings. A constante quebra desse contrato implícito pelos soldados japoneses obrigou os aliados a enfrentar uma dura realidade. Encarar a rendição com suspeita ou hostilidade não era falha moral, mas uma necessidade para sobreviver. Hastings rejeita a equivalência moral e destaca decisões pragmáticas das forças aliadas diante de um inimigo que usou a rendição como arma, tornando o campo de batalha mais perigoso e apagando as fronteiras da guerra convencional. Um incidente particularmente marcante ilustra a determinação implacável e as tendências autodestrutivas dos soldados japoneses, mesmo na derrota. Após o naufrágio de um navio japonês próximo às Ilhas Nicobar, um marinheiro foi encontrado agarrado à rede na lateral do contratorpedeiro aliado, HMS Salmarés, que estava resgatando sobreviventes. Ao invés de aceitar o resgate, o marinheiro batia furioso um projétil no casco do navio para tentar detoná-la. Quando o projétil não explodiu, ele mergulhou no mar como um nadador olímpico, preferindo morrer sozinho a enfrentar a vergonha de ser capturado. Esses incidentes não foram isolados. Marinheiros japoneses resgatados por submarinos americanos também tentaram sabotar seus salvadores, mesmo ao custo de suas próprias vidas. Submarinos, especialmente vulneráveis à sabotagem interna, ficavam em grande risco nesses resgates. Após vários desses episódios perigosos, as forças aliadas foram forçadas a tomar a dura decisão de abandonar as tentativas de salvar sobreviventes japoneses, medida que Hastings considerou prudente. A recusa de soldados e marinheiros japoneses em se render e sua disposição de transformar resgates em sabotagem destacou os desafios únicos e frequentemente mortais que os aliados enfrentaram ao enfrentar um inimigo disposto a morrer em vez de se render. Lutar no Teatro do Pacífico exigiu que os aliados adaptassem sua estratégia à geografia única e aos desafios logísticos da região. Ao contrário da Europa, onde enfrentar os principais exércitos inimigos de frente era muitas vezes inevitável, a Guerra do Pacífico deu prioridade à marinha e à força aérea. O interesse em enfrentar as forças terrestres do Japão só existia se fosse indispensável. Em vez disso, os aliados focaram em aproveitar sua supremacia naval e aérea para ditar os termos do conflito. O general Douglas MacArthur destacou-se entre os aliados por sua abordagem inovadora e elogiada à guerra anfíbia. A estratégia de avanço de ilha em ilha evitava ataques diretos às posições japonesas fortificadas. MacArthur preferia contornar os redutos inimigos, isolá-los e deixá-los enfraquecer com o corte das linhas de suprimento. Essa abordagem mostrava o uso eficaz das pontos fortes dos Estados Unidos, permitindo aos aliados escolher onde e quando lutar. O método de MacArthur maximizava o poder naval e aéreo e também reduzia as baixas dos aliados, algo crucial em um teatro de combates brutais. Ao atacar ilhas-chave e evitar confrontos desnecessários, MacArthur demonstrou como a engenhosidade estratégica poderia transformar uma guerra exaustiva de atrito em uma campanha calculada, alinhada com os recursos e capacidades das forças aliadas. Seus sucessos destacaram a importância da flexibilidade e da precisão em uma guerra travada através de vastas extensões oceânicas. Joseph Stalin disse: "Falar em retirada é mentira e prejudica. Isso nos enfraquece e fortalece o inimigo, pois sem fim para a retirada, ficaremos sem pão, combustível, metais, matérias-primas, empresas, fábricas e ferrovias." Conclui-se que é hora de parar a retirada, nem um passo para trás. A infame Ordem Soviética número 227, conhecida como Nem um Passo para Trás, impôs medidas severas para reforçar a disciplina e garantir o compromisso dos soldados do Exército Vermelho nos dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Entre suas diretrizes estavam a criação de batalhões disciplinares, os Strafbats, e batalhões de bloqueio, os Zagrebats. Ambos exemplificavam os métodos brutais do regime de Stalin para evitar a retirada e impor medo nas fileiras. Segundo a crença popular, dizia-se que soldados eram fuzilados, embora muitos fossem, mas vários eram enviados para outros batalhões, onde isso praticamente resultava em morte.
Soldados de qualquer patente culpados de infrações disciplinares, como covardia ou insubordinação, eram enviados para batalhões penais, geralmente encarregados das missões mais perigosas. Essas unidades eram tristemente conhecidas por limpar campos minados marchando sobre eles, sacrificando-se para abrir caminho à infantaria. A Ordem 227 decretou que esses homens, considerados culpados de crimes contra a pátria, só poderiam se redimir derramando seu sangue em combate. A Ordem 227 também criou os batalhões de bloqueio, posicionados na retaguarda das tropas em avanço. Seu dever principal era impedir que soldados recuassem ou hesitassem. Armadas e posicionadas no campo, essas unidades tinham ordem de atirar em quem ficasse para trás, hesitasse ou tentasse fugir. Na Batalha de Stalingrado, batalhões de bloqueio foram notórios por executar milhares de soldados soviéticos, considerados como tendo demonstrado pouca determinação durante o combate feroz. Embora essas medidas tenham, sem dúvida, reforçado a disciplina pelo medo, elas também refletiam a situação desesperadora enfrentada pela União Soviética em 1942, enquanto seus exércitos lutavam para manter a linha contra o avanço da Wehrmacht. A brutal eficiência dessas unidades garantiu obediência a alto custo humano, deixando um legado de heroísmo e horror na Frente Oriental. Um dos aspectos mais angustiantes da Frente Oriental entre 1943 e 1945 foi o uso implacável pela União Soviética de força avassaladora e de derramamento maciço de sangue para vencer batalhas. Essa abordagem, frequentemente descrita como uma estratégia de sacrificar vidas humanas em escala industrial, é descrita de forma vívida em centenas, se não milhares, de cartas pessoais, memórias e relatos de soldados de ambos os lados. A tática soviética para expulsar alemães geralmente iniciava com forte bombardeio de artilharia ou morteiros, visando enfraquecer as defesas inimigas. Por limitações de comunicação e reconhecimento, a eficácia do bombardeio frequentemente era incerta. Sem se deixarem abater, as forças soviéticas avançavam independentemente de o bombardeio ter atingido ou não seus objetivos. Isso causava baixas devastadoras, enquanto ondas de infantaria atacavam defesas alemãs bem preparadas. Batalhões inteiros podiam ser dizimados em minutos, mas novas ondas continuavam avançando. Para os alemães, esses ataques eram tanto aterrorizantes quanto desconcertantes. O enorme número de soldados soviéticos avançando de frente contra fogo de metralhadora, morteiros e artilharia frequentemente desafiava a compreensão. As tropas alemãs eram forçadas a manter posições até gastarem a última munição, sendo dominadas pelas táticas de ondas humanas. Esses ataques representavam o cálculo estratégico soviético. Contra um inimigo determinado, mas numericamente inferior, o desgaste era um custo aceitável pela vitória. Essa metodologia brutal tornou-se uma característica marcante da Frente Oriental, onde o comando soviético demonstrou disposição para absorver perdas impressionantes a fim de alcançar seus objetivos. Essas táticas mostravam tanto a determinação do Exército Vermelho, quanto o desespero e a crueldade de sua luta por sobrevivência contra a Wehrmacht. Apesar de enfraquecer as forças alemãs, essa estratégia teve um custo humano terrível, marcando profundamente os soldados que a vivenciaram. Vilas em toda a União Soviética viraram campos de batalha brutais na Segunda Guerra, quando dois dos exércitos mais brutais da história, a Wehrmacht e o Exército Vermelho, se enfrentaram, causando consequências devastadoras à população civil. Para aqueles pegos no fogo cruzado, a sobrevivência tornou-se uma luta implacável, dia após dia, contra a fome, a violência e a exploração. Para muitos, o simples ato de encontrar comida tornou-se uma tarefa quase impossível. O pão, que antes era um alimento básico do dia a dia, virou um luxo inalcançável. Famílias buscavam algo comestível, mães ferviam casca de árvore, ervas daninhas ou couro contra a fome. Crianças, fracas demais para andar, sucumbiam à desnutrição em números de partir o coração, enquanto aquelas que sobreviviam frequentemente carregavam cicatrizes de dificuldades inimagináveis. A situação dos aldeões piorou com a mudança da guerra, pois a contraofensiva do Exército Vermelho recuperou território a um custo devastador. Aldeias já fragilizadas pela fome sofreram recrutamento forçado, execuções por retaliação ou acusações de colaboração. Para muitos, sobreviver era mais que buscar comida, era evitar a violência e brutalidade de cada nova ocupação. O Exército Vermelho, em sua luta desesperada para repelir os invasores alemães, não era menos implacável em suas exigências aos civis soviéticos. Aldeias já devastadas pela guerra e saques ficaram ainda mais vazias, pois o alistamento levou quase todos os homens aptos.
Ficaram para trás mulheres, crianças e idosos que tiveram que carregar todo o peso da sobrevivência enquanto enfrentavam as exigências implacáveis do Estado soviético. Mesmo com as famílias passando fome, o governo soviético exigiu cotas de grãos, priorizando o esforço de guerra sobre as necessidades civis. Essas cotas muitas vezes eram impossíveis de cumprir, especialmente para vilarejos saqueados pela Wehrmacht ou devastados pela política de terra arrasada durante as retiradas. No entanto, o não cumprimento da entrega do grão exigido trazia consequências severas, que iam desde prisões até execuções ou deportação para o Gulag. Para muitos, a escolha era morrer de fome ou arriscar tudo para atender às exigências do Estado. Essa dupla exploração entre as exigências do Exército Vermelho e a ocupação alemã deixou comunidades inteiras na miséria. Mulheres e crianças trabalhavam nos campos em condições insuportáveis, lutando para sobreviver. Idosos, enfraquecidos pela fome e trabalho, frequentemente sucumbiam ao cansaço ou desnutrição. Mesmo com tantas dificuldades, muitos civis não se curvavam, mantendo a esperança de um fim para a guerra. Nas fases finais do conflito, é um dos exemplos mais trágicos do poder da propaganda e do impacto devastador da guerra na população civil. Com o avanço aliado no Pacífico, muitos civis japoneses, temerosos e desconfiados após anos de doutrinação governamental, preferiram morrer a se render. Nas batalhas de Saipan e Okinawa, onde os Estados Unidos fizeram grandes invasões no fim da Guerra do Pacífico, a propaganda japonesa alcançou níveis ainda mais insidiosos e trágicos. Os civis nessas ilhas foram bombardeados com mentiras aterrorizantes. Foram informados de que, se fossem capturados pelos americanos, sofreriam atrocidades indescritíveis. Eles foram levados a crer que soldados americanos poderiam torturá-los e até comê-los. Uma distorção grotesca da realidade, criada para semear o medo e desencorajar a rendição. Como em muitos países, essas mentiras vinham de anos de propaganda militarista que pintava os americanos como bárbaros brutais e desumanos, indignos de misericórdia ou confiança. Para civis criados em uma sociedade onde a honra era ligada à lealdade ao imperador e a morte era vista como melhor que a vergonha, essa desinformação teve consequências devastadoras. Essa manipulação cultural e psicológica foi especialmente catastrófica na Batalha de Saipan. Famílias, dominadas pelo medo de serem capturadas, cometeram suicídio em massa, pulando de penhascos ou se afogando no mar. Tragédias parecidas ocorreram em Okinawa, onde civis, influenciados pela propaganda e ordens militares, preferiram morrer a se render. Muitos civis mataram seus filhos e a si mesmos por acreditarem que assim poupavam suas famílias de destinos piores que a morte. As forças americanas, chocadas com o que viram, tentaram desesperadamente impedir os suicídios em massa. Transmitiram garantias por alto-falantes, prometendo tratamento humano aos civis que se rendessem. Soldados americanos arriscaram suas vidas para se aproximar de grupos apavorados e pedir que descessem. Apesar dos esforços, poucos civis confiaram nos americanos, pois anos de propaganda os faziam ver as tropas aliadas como monstros. A tragédia dos penhascos de Saipan integra o Teatro do Pacífico. O poder devastador do medo e da doutrinação revela até onde a liderança japonesa foi para preservar a ilusão de honra, mesmo às custas do próprio povo. Para os americanos, foi um momento de grande tristeza, marcando um capítulo sombrio na campanha do Pacífico e antecipando os desafios nas batalhas por outros territórios do Japão. Histórias de tortura, mutilação e execução circulavam amplamente entre as tropas alemãs. Algumas eram reais, impulsionadas pelas duras condições dos campos soviéticos de prisioneiros de guerra, onde fome, doenças e trabalho excessivo causaram muitas mortes. Outros medos eram exagerados ou fabricados, mas não menos aterrorizantes. A propaganda do regime alemão intensificava essas ansiedades ao retratar os soviéticos como bárbaros e impiedosos, levando as tropas alemãs a lutar até a morte em vez de se renderem, mas muitos dos boatos eram verdadeiros. A realidade era tão sombria quanto os medos. Soldados alemães capturados eram frequentemente executados na hora, especialmente durante batalhas. Sobreviventes eram enviados aos infames campos de trabalho soviéticos, onde a sobrevivência era quase impossível. Relatos desses horrores se espalharam rápido, aumentando o medo nas tropas. Havia mutilações de soldados alemães e histórias tão terríveis que não posso contar aqui no YouTube. Nas áreas de retaguarda, o medo dos partisanos soviéticos era constante. Esses combatentes irregulares faziam uma guerrilha implacável contra os alemães, atacando linhas de suprimento, emboscando patrulhas e assassinando colaboradores.
Os partisãs recebiam apoio da população local, que sofrera sob a ocupação alemã e buscava vingança. Para soldados e administradores alemães, a presença dos partisãs era aterrorizante. Seus ataques, geralmente brutais, envolviam emboscadas em que raramente se faziam prisioneiros. Os capturados pelos partisãs tinham destinos ainda piores. Relatos de alemães capturados sendo torturados ou executados cruelmente circulavam amplamente, por experiência direta ou boatos, intensificados pelo medo. As ações dos partisãs levaram os alemães a adotar retaliações mais severas, destruindo vilarejos suspeitos de apoio e deportando os moradores. Isso só aumentou a determinação das populações locais em resistir, gerando um ciclo vicioso de terror e retaliação. O medo de retaliação soviética paralisava civis alemães nos territórios ocupados, especialmente os colonos Volksdeutsche. Esses civis eram alvos frequentes de partisãs e sofriam com a vingança soviética enquanto o Exército Vermelho avançava para o oeste. Histórias de agressões em massa, saques e assassinatos cometidos pelas tropas soviéticas se espalharam rapidamente, convencendo muitos civis de que serem capturados significava morte certa ou algo ainda pior. Esse medo causou êxodo em massa de civis alemães quando a guerra virou contra a Alemanha. Famílias inteiras fugiram para o oeste, tentando escapar das forças soviéticas e deixando casas e pertences para trás. Muitos morreram durante o trajeto por fome, exposição ou ataques de partisãs. As frentes Oriental e do Pacífico da Segunda Guerra Mundial são considerados dois dos teatros de conflito mais angustiantes e brutais da história humana, com uma selvageria sem igual em comparação com as restrições relativas das frentes Ocidental e Africana. Na frente Oriental, a escala absoluta de destruição, o ódio ideológico e o desprezo pela vida humana resultaram em uma luta apocalíptica entre a Alemanha e a União Soviética. Cidades inteiras foram destruídas, civis sofreram fome, trabalho forçado e soldados enfrentaram condições extremas, das terras geladas de Stalingrado aos campos queimados de Kursk. A frente do Pacífico destacou-se pelas campanhas de salto de ilhas e pela resistência extrema das forças japonesas, onde a rendição era rara e ambos os lados testaram os limites da resistência humana com táticas implacáveis. Civis em lugares como Okinawa e Saipan sofreram não apenas com os horrores imediatos da guerra, mas também com a doutrinação e propaganda que levaram a suicídios em massa e traumas geracionais. Já as frentes ocidental e africana, apesar de devastadores, tinham uma guerra mais convencional e, às vezes, seguiam protocolos militares, oferecendo um contraste marcante com a natureza total, ideológica e bárbara das batalhas na frente oriental e no Pacífico. Essa disparidade marcante ressalta porque essas duas frentes são lembrados como incomparáveis em sua escala de sofrimento humano e brutalidade implacável. Encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por você acompanhar até o fim. Seu apoio é muito importante para mim. Agradeço imensamente aos meus incríveis apoiadores. Para apoiar o canal ou acessar conteúdo exclusivo, confira os links do meu Patreon e Instagram abaixo. Espero que você tenha aprendido algo novo e, como sempre, te vejo na próxima aventura. Se cuida e até logo.